Quero convidar os irmãos para que abram as Escrituras Sagradas no texto que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 12, dos versos de número 1 a 3. Hebreus, capítulo 12, de 1 a 3. Fiquemos de pé nesta leitura. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Podem se sentar. Tradicionalmente, na cidade de São Paulo, no último dia do ano, é realizada uma corrida chamada São Silvestre. Inúmeras pessoas entram, inúmeras pessoas saem no meio do caminho, poucas pessoas chegam ao final. Entretanto, ao longo de toda a corrida, há uma muralha de gente festejando e incentivando aqueles corredores para que consigam chegar até o final da corrida, ou, se não chegarem até o fim, saírem condignamente nos lugares onde desejarem ou onde for necessário sair por causa da fadiga. A vida é parecida com esta avenida por onde correm os corredores do final do ano. Alguns entram em 1930, 1940, 1950. Outros, como o Arthur, entraram ontem. E vão correndo a corrida da vida, vão seguindo, e ao longo da grande avenida da nossa vida, há uma nuvem de testemunhas, por favor, há uma nuvem de testemunhas que simbolicamente está torcendo para que nós consigamos chegar ao final da nossa corrida. Alguns chegarão ao seu final no ano que vem, outros no ano seguinte, outros dentro de 5, 10, 15, 20 anos, e aqueles que entraram agora, talvez dentro de 70, 80 anos, isto se o Senhor Jesus Cristo não voltar antes. Mas a verdade é que a vida é uma corrida. O autor de Hebreus, que não podemos afirmar quem seja, talvez tenha sido Apolo, alguns postulam que tenha sido Paulo, e ainda há outros que pensam que foi uma mulher, porque ao término do texto diz: resumidamente vos escrevi. Depois de 13 capítulos dizer que foi resumidamente,
Jamais aqui em vida saberemos quem foi o autor, mas sabemos que foi o Espírito Santo. No capítulo de número 11 fala sobre uma multidão de testemunhas que foram pessoas que entraram na corrida da vida como homens e mulheres de Deus e foram mais que vencedores. Eles já trafegaram pela mesma avenida, eles já correram, eles já lutaram, eles já venceram todo o mal, e eles chegaram ao final, e agora fazem parte da grande plateia, como que simbolicamente dizendo a cada um de nós: vá, você vai conseguir. E então, após falar sobre esta grande nuvem de testemunhas, o autor diz que, conquanto olhemos para elas, vendo através do seu modelo e do seu exemplo, uma vida íntegra de quem correu pela avenida e venceu, o nosso olhar deve se firmar no autor e consumador da fé, naquele que nos dá a vitória, no nosso Senhor Jesus Cristo, que na cruz do Calvário morreu para nos dar graça de viver uma vida cheia da bênção do Senhor. E ao final ele diz: considerem a luta de Jesus para vencer, mesmo tendo sido afrontado ao extremo, mesmo tendo sido açoitado, cuspido, rejeitado, abandonado até pelos seus apóstolos, mas segundo a palavra de Deus, ele venceu. Então o autor de Hebreus diz: olhem para Jesus. Cada um de nós tem a sua nuvem de testemunhas. O autor cita aqui diversos: Abraão, Isaac, Moisés, Davi, Elias, Jó, tantos citados. Eu tenho em minha vida diversos que já cumpriram a carreira, mas cito aqui um que não conheci, mas que li fartamente a sua biografia e encantei-me com a sua maneira de olhar para Jesus e não olhar para os obstáculos que estavam no caminho por onde trafegava. Reverendo Dallas Willington, um homem de pouco estudo, uma família de 13 filhos, um homem rude do Kentucky, um homem que quando chega aos seus 17 anos sai de casa e vai para o Ohio tentar a vida, trabalhar com botas, com sapatos, e depois entra na Firestone e se torna lá um operário na área de borracharia. Um homem que aos 22 anos tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus e é transformado pelo poder de Deus. E mesmo sem ter muito estudo, porque a sua vida de criança não dava essa oportunidade de estudar, ele então quis pregar o Evangelho, e na cidade onde foi morar, estabeleceu família, passou a visitar os lares, passou a pregar as pessoas, e a sua vida é uma inspiração tão grande, porque quando Deus mostra a ele que ele deveria começar uma congregação batista onde pregasse a santa palavra de Deus, ele diz: não consultei carne nem sangue, eu olhei para o meu Salvador e preguei Jesus, o crucificado, para que as pessoas se arrependessem dos seus pecados. E a história fascinante nos leva ao apogeu de sua carreira, quando pregando na Firestone, onde trabalhava, pregando na rua, pregando na comunidade, na vizinhança, e depois num descampado onde abriram para poder pregar a palavra de Deus, e depois no primeiro barraco que levantaram, ele chega a ponto de ter a maior igreja batista dos Estados Unidos, uma igreja com 16 mil membros,
cujo templo era a coisa mais bela que os Estados Unidos já tinham visto em termos de características, em termos de iluminação, em termos de tudo. Uma igreja pujante que sustentava 200 missionários por todo o mundo. Compraram 2 aviões para levar os missionários, para que não precisassem pagar as passagens. A igreja tinha o avião dela. Um homem doente, em 1941, sofreu um ataque cardíaco violento e o resto da sua vida foi gasto entre o púlpito, as viagens e o hospital. Depois Deus o recolhe. Deixou seu filho Charles como pastor, e hoje o seu neto também é pastor. Mas a igreja que fundou, o templo que construiu, eu fui pesquisar a respeito da história desta igreja, Akron Baptist Temple, o Templo Batista de Akron, lá no Ohio, um templo de 40 milhões de dólares, vendido por 3 milhões de dólares a uma outra igreja, porque acabou. No entanto, enquanto a avenida era dele, enquanto a vida estava, o fôlego de vida estava sobre ele, ele pregou, ele viveu, ele se rendeu ao Senhor e cumpriu a carreira que lhe estava proposta. Essa nunca ninguém lhe tirará. As almas que ele levou aos pés do Senhor, ninguém tirará da sua história. Conheci o irmão Sebastião Emerick, que aprendeu a ler na Bíblia, na cachaçaria onde trabalhava. O missionário Rodrigues e Rodrigues, que pegava o trem na Alta Sorocabana, parou numa fazenda, e enquanto descansava, pregou o Evangelho. Sebastião se rendeu a Jesus, e quando se rendeu a Jesus, parou de beber, parou de trabalhar na cachaçaria, veio para São Paulo, casou-se, formou linda família, e ele foi o meu mestre de Bíblia, sendo um analfabeto que aprendeu a ler nas páginas das Escrituras. Ele perguntava para uma pessoa: que letra é essa? Que letra é esta? Que letra é esta? Ia formando as palavras. Um dia o Dr. Russell Shedd esteve pregando na Igreja Batista em Sumarezinho, e na discussão teológica de alto nível, Sebastião se levantava e conversava com ele, como de igual para igual, a respeito de predestinação e livre-arbítrio. E de repente Russell pergunta: onde esse rapaz estudou? Aí disseram: ele nunca estudou, ele é analfabeto. Ele disse: não, ele aprendeu com Deus. Ele aprendeu com Deus. Irmão, muito obrigado. Ele aprendeu com Deus. Eu conheci este homem. O Senhor o recolheu aos 94 anos. Como recolheu o pastor Timofei Diakov depois de um longo ministério, pregando em toda a Alta Sorocabana, pregando em toda a região de Araçatuba, Lins, Barbosa, Promissão, Penápolis. Quando era velhinho, já não pastoreava mais, o corpo já não aguentava. Ele que dizia: sou pastor 24 horas por dia, batia na casa de uma pessoa, a pessoa dizia: o que o senhor quer? Eu vim orar pela sua família, a senhora me permite? E a pessoa abria a porta, ele lia a Bíblia, orava, deixava o Evangelho de João e ia embora. Ele cobriu toda a cidade de Lins, toda a cidade de Cafelândia, toda a cidade de Guarantã, com a mensagem da palavra de Deus. Sabe quem são estas pessoas na minha história? São a minha nuvem de testemunhas para as quais eu olho e vejo um exemplo que eu quero seguir ao longo da minha vida, e isto me ajuda a fortalecer a minha fé, porque quando vem os obstáculos na frente, eu digo: os meus heróis da fé já passaram por isso e venceram, e o meu Deus, segundo a sua graça, também me dará toda a vitória em Cristo Jesus. Mas um trecho da avenida começa na quarta-feira.
é o trecho 2020. Neste trecho entramos todos nós, exceto alguma emergência. Como viveremos? De que maneira encararemos este tempo que nos é doado? O tempo não é um ativo que possa ser banalizado ou jogado na lata do lixo. É um bem tão precioso quanto uma botija d'água na mão de alguém que está no deserto. Um cantil na hora da guerra, quando está junto da trincheira, quando não tem nenhuma torneira próxima e só tem meio litro d'água ali dentro, e aquilo tem que ser racionalizado para que possa tomar apenas para que possa tomar apenas o indispensável. Se tiver um pouquinho assim, aquilo vale mais do que ouro, porque é a única água que se tem. E muitos de nós, quando achamos que tem fartura, abrimos a torneira e a água escoa, e nós dizemos: tem mais, tem mais. Um dia a água do nosso cantil, que é o tempo, vai acabar, e não teremos sequer uma gota a mais. Mas Deus não revelou para nós quanta água há no nosso cantil. Ele não disse para mim: você vai morrer no ano 2020, ou você vai morrer no ano 2030. Ele não disse. Cada um de nós tem um cantil com tempo, e bebe do tempo e beberá do tempo de 2020. Quanto tempo teremos e de que maneira correremos e de que forma usaremos o tempo que nos é dado? O conselho da Bíblia é duplo. Primeiro, ela diz: olhem para aqueles que fizeram valer a pena a vida que tiveram com Deus. Lembre do seu pai que era crente, da sua mãe, do seu tio, do pastor que lhe levou a Cristo. Lembre-se daquele irmão na fé que tão bem fez ao seu coração. Lembre-se daquele professor. Lembre-se daquele vizinho, daquele colega de escola que levava Deus a sério. Inspire-se em exemplos que valham a pena, não em exemplos efêmeros que a mídia coloca ao nosso dispor. Star Wars, Guerra das Estrelas. De que isto vale para os meus filhos, quando Jesus Cristo é o grande vencedor, o grande general? Ele sim é imbatível, ele é real. Os nossos exemplos têm que ser reais e exemplos da fé. Mas acima de tudo, devemos olhar para quem conquistou a nossa salvação, que é Jesus Cristo. Ele, sendo Deus, esvaziou-se de si próprio, fez-se homem, nasceu numa estrebaria, trabalhou e suou e formou músculos na oficina de madeira do seu pai. Aos 30 anos tornou-se pregador da palavra, e como Messias mostrou os sinais, curando, transformando, ressuscitando, restaurando, multiplicando. E tinha consciência de que o seu fim humano seria um fim de ingratidão, abandonado por todos, cuspido, chicoteado, feito espetáculo público. E quando ele poderia agredir as pessoas que o agrediam, ele ainda teve espírito dentro de si a dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E foi até a morte, e morte de cruz,
mas bendito seja Deus, ao terceiro dia, a sepultura que colocava garras de bronze sobre ele, dizendo: eu te venci, foi arregaçada, destruída, aberta pelo poder da vida, porque ele gritou dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Onde está, ó morte, o teu poder? Ele vive, aleluia. E se ele vive, é para ele que eu devo olhar. E então, o meu ano de 2020 será um ano que valerá a pena ser vivido. É uma avenida, é uma corrida. Você entrou em 1940, 50, 60, 70, 80, 90, ano 2000. Um dia você vai sair. Saia bem, saia com honradez, saia como vencedor, saia como alguém que usou todas as suas forças para ir onde deu. E quando você terminar a sua corrida, não será uma faixa que lhe dará vitória, mas serão os braços benfazejos de Jesus abertos a dizer: venha, bendito do meu Pai, para o reino que te está preparado desde a fundação do mundo. Glória a Deus! E assim, o ano de 2020 há de ser o melhor ano de nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém.